Bem, no Brasil não se fala em outra coisa nas últimas 24 horas, ou melhor, né, já há algum tempo esse assunto vem sendo debatido, e são as fraudes, né, contra os aposentados via INSS. Houve dois momentos importantes de ontem para hoje. Ontem foi o dia, né, que os aposentados e pensionistas receberam a notificação de que na conta dele estava sendo descontado algum valor em benefício a alguma associação. Só que hoje, no dia 14, foi o dia dele reconhecer ou não, né, se ele assinou esse desconto na folha de pagamento dele ou não. São milhões, né, de brasileiros que estão com esse problema, e para falar sobre esse problema, estamos aqui então com o Aparecido Carmo de Souza Cidinho. Ele é presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Matão e região, para falar desse assunto, Cidinho, que diz diretamente aposentados, né? E você já vinha alertando, né, há um ano ou mais, né, de que entidades de outros municípios estavam assediando aposentados de Matão para poder fazer esse desconto. Não se sabia naquela época se eram entidades sérias ou não, né? Mas já tem uma entidade aqui em Matão que já podia fazer isso, e era a Associação dos Aposentados e Pensionistas, né? Agora entra num momento importante que o aposentado vai dizer se ele autorizou o desconto ou não, e há milhares, né, de brasileiros nessa situação. Eu quero crer que matonenses também, né? Sim, Esteves, como você disse, já há alguns anos, na verdade, em que a gente tem detectado entre os nossos aposentados e pensionistas essa condição fraudulenta dessas entidades que nasceram há alguns anos e assustadoramente recolheram milhões de reais, como agora veio à tona na denúncia, subtraindo do benefício do aposentados e pensionistas valores como a famigerada taxa associativa em que o aposentado não autorizou. Então, são duas situações. Aquele aposentado que não autorizou e temos o aposentado que autorizou, no nosso caso, a nossa associação. E aí eu quero dizer, então, para os nossos associados, aqueles que autorizaram o desconto em folha, associado da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão e região. Você que autorizou, não se preocupe com essas fraudes, porque uma vez em que você autorizou a nossa entidade, dificilmente outra entidade conseguiu também obter o desconto. Até temos alguns casos, mas muito raro. Nós temos pouco mais de 3.500 associados em Matão que autorizou o desconto em folha. Portanto, a condição de vulnerabilidade para esses ataques fraudulentos, ele foi quase zero. Automaticamente já travava uma segunda adesão a uma outra associação. Exatamente. Então, de certa forma, os nossos associados ficaram protegidos. Mas tem os que não são associados. A grande maioria não é associado da nossa entidade, então você estava mais vulnerável. Por isso, então, que nós temos em Matão, no Brasil, milhões, mas em Matão, centenas, talvez mais de alguns milhares de associados que estavam perdendo o seu benefício, valores como tal. Muitas vezes nem conhecimento tinha. Foram muitas, foram dezenas nesse período todo, e vocês da imprensa nos auxiliou bastante, que a nossa entidade detectou essas fraudes. Portanto, as pessoas procuravam seus advogados, procuravam orientação jurídica lá na associação, depois procuravam seus advogados e impetravam ações que estão tramitando na justiça. E agora veio à tona, pela investigação da Polícia Federal, dessas pouco mais de uma dezena de entidades fraudulentas que cometeram essa barbárie contra os aposentados. Agora, qual que é a possibilidade de ressarcimento efetivo desse dinheiro? Para quem foi lesado esse dinheiro? Muito bem, o governo federal encaminhou mensagem no dia de ontem, ainda hoje as pessoas, né, estão detectando uma mensagem através do aplicativo INSS, que uma grande parte dos aposentados não vai conseguir fazer isso, mas tem essa possibilidade de, através do aplicativo, ir lá e você dizer se você autorizou ou não. Aqueles em que disserem lá que não autorizou, então lembrando, se você é o nosso associado, se você fizer isso, pode fazer. COBAP é a nossa confederação, então nós somos filiados à COBAP. Então, COBAP você autorizou em Matão. E vai aparecer isso no extratinho dele? Vai aparecer lá no extrato e também no aplicativo agora a possibilidade de você dizer que você autorizou. Para aqueles que não são associados nós com autorização do desconto em folha, porque nós temos, entendam, nós temos também um filiado que paga no carnezinho. Então, aquele que paga no carnezinho também está vulnerável a possivelmente ter esse desconto indevido. Então, olha lá, se você tiver um desconto que não seja a COBAP, certamente você não autorizou. Portanto, você diz lá, não autorizei.
entendeu? E aí o governo disse, para aqueles que disserem que não autorizou, vai haver a devolução. Então essa é uma possibilidade que virá através do governo federal. Por outro lado, as pessoas... O fundo que foi retido para isso, inclusive, né? Talvez não seja suficiente, né? Pois é, né? É complicado. Mas eu defendi, inclusive, na tribuna da Câmara, como vereador em exercício, como vereador que estou, né? Eu defendi o seguinte, que não basta a devolução, é preciso garantir o direito do consumidor, inclusive, lá no Código do Consumidor, que é a devolução em dobro e dano moral. Então, há a possibilidade também das pessoas buscarem, através de advogado, uma ação judicial para serem reparados disso, como tem já milhares de ações por todo o Brasil. Mas não será automático, ó. Quem se sentir lesado vai ter que acionar. Sim, a primeira opção, no aplicativo do INSS, dizer que não autorizou, né? Lembrando que para Cobap e em Matão foi autorizado. Você não autorizou, tem essa possibilidade de esperar a devolução do governo. E você tem a opção também de buscar junto ao judiciário a reparação dos danos que você sofreu. O Código do Consumidor estabelece a devolução em dobro, a possibilidade, inclusive, de aplicar dano moral. Cidinho, agora tem esse valor, né, que foi reservado para possível ressarcimento, que foram bens bloqueados, né, de algumas instituições, né? Talvez esse dinheiro não seja suficiente para ressarcir esse grande contingente, né, de lesados. Sem dúvida alguma. E você me faz também reportar aqui na reflexão, através do cérebro, né, que também, eu estava dizendo das ações judiciais, mas considerando que essas instituições fraudulentas agora estão tendo os bens bloqueados, então também poderá, através de ação judicial, ter dificuldade, aqui é uma consciência de quem também é advogado, poderá ter dificuldade de ressarcir, porque essas entidades poderão não ter mais os recursos que subtraíram para pagar as ações judiciais. Aí, então, entra a possibilidade do aplicativo esperar que o governo faça a devolução, porque o governo foi responsável por credenciar essas entidades sem que elas atendessem os requisitos através do convênio que faz de contratação para que pudesse ter o desconto em folha. Bom, o aplicativo, né, para quem já domina está difícil, porque está congestionado nesse serviço, né? Agora, para quem não domina, o que você aconselha? Para aquela pessoa mais idosa, né, mais vulnerável, né, que ela se socorra de parentes, de amigos, né, ou das pessoas da própria família para poder auxiliá-la, né? Exatamente. Hoje a criançada nasce sabendo, então tem essa facilidade, não é? Mas os nossos aposentados e pensionistas, eu quero aqui agradecer as nossas meninas lá da associação, me permita, Esteves, porque elas estão aptas a fazer análise no benefício, inclusive fazer através do aplicativo, fazer isso para aqueles que desejarem. Pode procurar a associação, as meninas estão lá, as nossas colaboradoras, para atender os nossos associados e, de modo geral, todos os aposentados que quiserem. Orientação mesmo, né? Orientação, inclusive ajudá-las a fazer o aplicativo, através do aplicativo, dizer se autorizou ou não o desconto. Agora, resumindo, lamentável uma situação dessa, né? Contra um público, né, que já é vulnerável por natureza, né? Sem dúvida alguma, Esteves. Bom, vocês já nos entrevistaram várias vezes, a nossa indignação, entendeu? Eu digo que, como agente político, inclusive, encaminhei na última sessão da Câmara um requerimento ao Congresso Nacional, uma pedrinha no oceano. É preciso punir ao rigor da lei e estabelecer, inclusive, multas para essas entidades. Porque aposentados e pensionistas, já que tanto contribuiu, uma vida sofrida, muitas vezes nessa idade, precisando de recursos que o benefício já é pouco para garantir uma condição melhor de vida, para atender as dificuldades da saúde e, de repente, ter recurso subtraído dessa forma... E quem foi conivente com isso também, né? Punição também. Né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Aquele pessoal dentro da instituição do INSS que contribuíram para isso tem que ser penalizados, sem dúvida.